Olá, olá, terceiro ano, vamos começar mais uma aula de xadrez. Seguinte, galera, a aula de xadrez de hoje eu quero contar uma historinha e eu quero mostrar uma partida que eu acho super legal, beleza? Prestem muita atenção no jogo de hoje, porque eu acho um jogo muito interessante. Hoje eu vou mostrar o jogo inteiro, de verdade. É um jogo que ele não é muito longo, então eu vou explicar para vocês como é que ele aconteceu. Primeira coisa, eu tenho que contar para vocês que o jogo de xadrez, historicamente, ele sempre foi jogado por pessoas muito importantes da sociedade, por assim dizer. Primeiramente, ele era jogado por reis, né? O pessoal gostava bastante de incentivar a nobreza a jogar o jogo de xadrez, os nobres, os grandes guerreiros. Por exemplo, Alexandre o Grande, né, que conquistou uma grande parte ali da Europa e Ásia quando nas umas guerras antigas que aconteceram, o professor dele era nada mais nada menos do que Aristóteles. E Aristóteles, que era um filósofo, ele falava o seguinte, que ele tinha que jogar xadrez para se preparar para a guerra. Então, Alexandre o Grande ele gostava bastante de jogar xadrez para pensar em estratégias e para desenvolver esse pensamento dele. Outra pessoa que também gostava de jogar xadrez, e eu já contei isso para o terceiro ano, era Napoleão Bonaparte. Ele era um francês, um general francês, responsável também por comandar o exército dele em inúmeras guerras. E ele gostava bastante de estratégia e isso fazia ele gostar também bastante de xadrez. A gente tem até partidas do Napoleão até hoje, né, salvas porque ele gostava de escrever também as partidas dele. Então a gente consegue resgatar historicamente isso também. E depois de um tempo, o jogo de xadrez ele começou a ser bastante disputado nos cafés, principalmente nos cafés da França, da Inglaterra. Alguns lugares ficaram muito famosos porque vários filósofos, vários cientistas, várias pessoas assim muito inteligentes da época iam lá para esses cafés para jogar xadrez. E em uma dessas ocasiões aconteceu um jogo muito engraçado, um jogo muito legal. O nome da partida que eu vou mostrar agora é um checkmate que é chamado de checkmate do Legal. Por quê? Legal era o nome de um jogador de um desses cafés. E Legal, ele era o nome dele de verdade, ele era francês, então era tipo Legal, mas pra gente é muito mais legal chamar ele de Legal, né? E o Legal, ele estava jogando com as peças brancas e ele estava jogando contra uma outra pessoa no café, também era um jogador forte lá e tal. E eles estavam lá pensando nas jogadas e tudo mais. E eles foram lá e começaram um jogo mais ou menos assim. Presta atenção nesse jogo. O Legal começou com uma jogada ótima, peão do rei. A gente sabe que é a melhor jogada para poder começar. E o adversário dele também jogava bem. Então ele foi lá e jogou peão do rei também. Até aí, jogada tranquila. Não foi nenhuma jogada muito legal. Depois disso, ele joga cavalo, atacando o peão do centro. E o adversário dele joga cavalo, defendendo o peão do centro. Depois disso, o Legal joga bispo C4, preparando aqui para fazer o roque. E o adversário dele foi lá e jogou primeiro esse peãozinho aqui, peão D6. Por que ele jogou esse peão? Porque ele já queria defender esse peão do centro e ele queria também atacar aqui, nessa casa G4. Essa casa é bem legal, porque é contra o legal, e porque ele ameaça aqui o cavalo. Se o cavalo sair, a gente tem atrás dele a dama. Prestem atenção nessa informação. Depois disso, o legal foi lá, jogou o cavalo, e o adversário dele foi lá e jogou aqui o bispo, cravando aqui o cavalo. Teve um pequeno problema nessa hora. O legal, ele foi lá e encostou no cavalo. Ele encostou no cavalo, pensou um pouco e depois foi lá e fez o roque. E o adversário dele pegou e falou: opa, calma aí. Não, 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 não. Existe uma regra no xadrez que diz: peça tocada é peça jogada. Peça tocada é peça mexida. E isso vem de muito tempo. Você não pode tocar numa peça e jogar outra.
Se você tocou numa peça é porque você já tem certeza que você quer mexer aquela peça. Então o legal pegou e falou, ah não, mas se eu jogar o cavalo aqui eu vou perder minha dama. Olha aqui quem está atrás. Ó. Se ele jogar o cavalo para qualquer lugar, ele vai perder a dama dele aqui. Isso daqui vai ser um problemão para ele. E o adversário dele falou, não, você não pode cometer falta aqui, né? Você não pode pegar numa peça e jogar outra, não. Você vai ter que jogar a peça que você tocou. Você tocou no cavalo, você vai ter que jogar o cavalo. E o legal falou, tá bom. Peguei no cavalo? Massa. Calma aí que eu tenho um plano. Ele pegou, capturou o peão aqui do centro. Todo mundo que estava vendo o jogo pensou, pelo menos ele ganhou um peãozinho, né? Mas já era. Olha aqui a dama dele em perigo. O adversário veio e capturou a dama dele. O legal perdeu a dama e agora ele estava numa posição nada legal. Estava numa posição bem ruim, para dizer a verdade. Só que ele falou, não, calma aí. Nem tudo está perdido. Ele tem um ataque interessante aqui. Ele tem 2 cavalos e um bispo atacando. Então ele primeiro pegou o bispo e deu cheque. Cheque no rei preto. Capturou o peão. O bispo está protegido pelo cavalo. Então o rei não pode capturar o bispo. Não pode jogar para cá, ó, porque aqui ele fica em xeque pelo cavalo. Ó, cavalo. Ele só podia ir para a frente. Quando ele jogou para frente, o legal percebeu um outro ataque muito, agora sim, mas muito legal. Ele pega o outro cavalo aqui de C3 e dá cheque. Vamos ver? Black is checkmated. Cheque mate das peças brancas. Ele conseguiu cercar o rei adversário usando só os 2 cavalos e o bispo. O rei está aqui desistindo. Por quê? Ele não pode capturar o bispo porque ele está protegido pelo cavalo. Ele não pode fugir para frente porque o bispo ameaça. Aqui no cantinho, cavalo. Para trás, bispo. Para o lado, o outro cavalo. Mesmo com as peças brancas. Tendo capturado uma dama, eles não conseguiram vencer a partida. Graças a esse ataque que fez o legal. Até hoje esse checkmate é conhecido como checkmate do legal. Ninguém sabe se ele tocou no cavalo de propósito só para tentar distrair o adversário, né? Falar, meu Deus, fiz uma jogada errada, para ele já capturar sem pensar. Ou se realmente ele só percebeu essa chance de ataque depois. Talvez ele já tivesse calculado tudo antes, né? O legal também era bem esperto. Então, galera, tentem reproduzir o jogo. Vai pausando o vídeo, tentem imitar jogadas para vocês entenderem mesmo como foi este ataque, beleza? E aí, vocês gostaram do checkmate do legal? Eu particularmente acho super legal, queria dizer não. Comentem aí, a gente se vê muito em breve. Beijão no coração de vocês e até mais, galera. Tchau, tchau.